Bom dia. Nós vamos resolver o exercício. Determine o momento de inércia de massa da placa fina em relação ao eixo perpendicular à página e passando pelo ponto O. O material tem uma massa por unidade de área de 20 kg por metro quadrado. Bom, então a placa é essa, está mostrada aqui na figura. Uma placa quadrada, ambos os lados têm 400 milímetros e ela é perfurada por 4 furos, cada um deles com 50 milímetros. E a gente tem que calcular o momento de inércia dela em relação ao ponto O. Esse ponto em torno da qual ela está apoiada através de um pino. Bom, a gente tem que traçar primeiramente uma estratégia para resolver esse problema. Então, eu coloquei uma estratégia que é baseada no fato de que nós não temos um valor tabelado no momento de inércia de uma placa perfurada. Se a gente quiser calcular através de integração, a gente pode fazer isso, mas vai dar bastante trabalho. Mas a gente nota que essa placa perfurada ela é formada por uma placa, a gente pode considerar ela formada por uma placa retangular com 4 furos circulares. Então, uma estratégia pode ser a seguinte: a gente colocou um desenho. A gente pode considerar o cálculo do momento de inércia de uma placa quadrada e o momento de inércia de 4 furos. E a gente pode considerar positivo esse momento de inércia da placa quadrada e negativo esse momento de inércia nos 4 furos. Então, como se a gente estivesse calculando o momento de inércia da placa sem os furos e depois retirando o momento de inércia equivalente a esses 4 furos. Qual é a vantagem de usar essa abordagem que nós temos tabelado? Tanto o momento de inércia de uma placa, quanto o momento de inércia de um furo. Então, vamos raciocinar primeiramente em termos do momento de inércia dessa placa. Bom, nós precisamos calcular o momento de inércia em torno do ponto O, mas nós temos tabelado o momento de inércia em relação ao ponto G da placa, que é esse ponto que está aqui no centro. A distância D entre o ponto O e o ponto G, a gente pode usar ela para fazer uma aplicação posterior do teorema dos eixos paralelos. Então, a gente pode calcular o momento de inércia em torno do ponto G dessa placa e depois transferir essa inércia, esse momento de inércia para o ponto O, usando o teorema dos eixos paralelos. Então, se a gente verifica o valor do momento de inércia dessa placa em relação ao eixo perpendicular a ela, a gente vê, vamos chamar isso aqui de IG da placa, é 1 sobre 12 vezes a massa da placa, vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Então, esse aqui seria o momento de inércia da placa em relação ao ponto G. Quando a gente analisa os furos, a gente nota uma coisa interessante. A distância entre os furos e o mesmo ponto G, que é o centro de gravidade da placa, é uma distância que é igual, o df. No desenho, essa distância ela é igual, a gente verifica que ela é igual a 150 milímetros. A gente pode usar esse fato, né, que essa distância é a mesma, a distância df, para calcular o momento de inércia em relação ao ponto G de um dos furos e depois multiplicar essa inércia por 4 para ter o momento de inércia de cada um dos 4 furos. Então, o momento de inércia que é tabelado para um disco circular é sempre em relação ao centro de gravidade do disco, que é esse ponto que a gente chamou aqui de G'. Então, o momento de inércia é G' do furo, tabelado é 1 sobre 2 vezes a massa do furo, vezes o raio do furo ao quadrado. A gente pode calcular o momento de inércia, então, IG', que é o momento de inércia do furo em relação ao centro de gravidade dele. E depois, usando o teorema dos eixos paralelos, a gente pode transferir esse momento de inércia para o ponto G. O momento de inércia que a gente pode chamar de IG do furo, que vai ser, usando o teorema dos eixos paralelos, igual a IG' do furo, mais a massa do furo, vezes a distância df ao quadrado. Essa distância df é exatamente a distância entre os eixos que passam pelos pontos G' e G. Então, depois que a gente calculou
esses dois momentos de inércia da placa em relação ao ponto G e do furo em relação ao ponto G, a gente pode fazer o seguinte cálculo para ter um momento de inércia global. O momento de inércia IG vai ser igual ao momento de inércia IG da placa menos 4 vezes o momento de inércia do furo. Aqui a gente já tem um momento de inércia com essa equação dessa placa perfurada em relação ao centro de gravidade dela. Agora basta a gente usar o teorema dos eixos paralelos para transferir esse momento de inércia para o ponto O. E aí a gente vai usar essa distância entre os eixos que passam pelo centro de gravidade G e pelo ponto O, que é a mesma distância D nos dois casos. E aí, usando o teorema dos eixos paralelos, a gente faz I0 igual a IG mais a massa desse D ao quadrado, sendo que essa massa é a massa da placa perfurada. A gente pode calcular através do cálculo da massa da placa sem os furos, e a gente pode subtrair a massa que teria cada um desses furos. Então, assim a gente tem a massa total. Então, a gente vai usar esse procedimento para fazer o cálculo do momento de inércia dessa placa em relação ao ponto O. Bom, então vamos começar a fazer os cálculos.